expansão marítima francesa é considerada uma expansão tardia em relação aos portugueses e espanhóis. Isso porque a expansão marítima francesa vai começar apenas no século XVI, mais precisamente em torno do ano de 1520. O rei francês foi o primeiro a questionar o Tratado de Tordesilhas, em que o Papa dizia que as terras foram distribuídas entre Portugal e Espanha através de um testamento de Adão. O rei Francisco I, da França, questiona essa divisão e pede para ver o testamento de Adão, que, claro, não existia. Os franceses, então, vão se aventurar por terras portuguesas e espanholas entre os anos de 1520 e 1603, quando se estabelecem na região da América do Norte. Ali foram fundadas as cidades de Quebec e Montreal, mas o povoamento da região não foi adiante, porque o governo francês não incentivou o povoamento desse território. Entre a nobreza francesa não existia interesse de distribuir terras camponeses franceses aqui na América, devido à tradição europeia de que apenas nobres poderiam ter terras. Mais tarde, uma companhia de comércio será formada, liderada pela burguesia francesa. E aí se estabelece um monopólio do comércio de peles de animais com os indígenas da região. Nesse comércio, que era realizado com os povos indígenas, os franceses recebiam essas peles de animais de alto valor na Europa. Em troca, os indígenas recebiam mercadorias que eram de grande interesse para eles na preservação de seus territórios, principalmente contra os colonos ingleses. Para isso, as armas de fogo, os cavalos eram essenciais. Então, vamos organizar nossas ideias sobre a colonização francesa na América do Norte. O período de colonização foi entre os séculos 17 e 18. A principal atividade econômica era o comércio de peles de animais com os povos indígenas. A mão de obra utilizada era indígena, mas não era um trabalho forçado. Era uma negociação, uma comercialização nesses produtos de interesse, tanto dos franceses quanto para os indígenas. A relação com os indígenas era, de certa forma, baseada em alianças com trocas comerciais. Já na região do Caribe, vemos algumas importantes diferenças. Primeiro, que a atividade econômica principal na região do Caribe francês foi a produção do açúcar. A mão de obra utilizada naquela região foi de africanos escravizados. Isso porque, na região do Caribe, praticamente não existiam mais povos nativos, depois da conquista espanhola da região. A relação com os indígenas remanescentes também era baseada em relações comerciais.